Muito bem, estamos aqui para mais uma edição do Podcast Mutante. Hoje trouxe um grande amigo para conversar com a gente, mas antes de mais nada, vamos começar apresentando os nossos apoiadores, as pessoas que ajudam a isso ser possível. Barco Noiva do Caí, não te esquece de te inscrever no canal. A cada programa a gente sempre está sorteando ingressos para ir passear de barco para aqueles que são inscritos no canal. Então te inscreve aí no canal e concorre a ingressos de graça. Bom, a Rádio Mutante eu não preciso nem falar, né? Podcast Mutante, a gente veio da Rádio Mutante. Vamos lá, radiomutante.com. Aulas de negócio, está pensando em empreender, está querendo aprender sobre negócios, entender sobre negócios? Entra no canal Aulas de Negócios, os caras vão te ajudar lá, eles estão com treinamentos muito legal. Berega Shopping é quem nos fornece os fones, as caixinhas, essas luzinhas, as coisas gadgets que vocês veem aqui na mesa com a gente. Berega Shop. A gente vai botar o link na descrição do vídeo aqui também. Acessa lá e dá uma olhadinha, vê se tem alguma coisa que te interessa. Modato GMS é quem nos ajuda a fazer isso aqui tudo possível. Gravar, editar, enfim, essa coisa toda aí, os caras que nos ajudam. modatogms.com. Também vou colocar a descrição aqui embaixo. Bom, vamos pro papo que chega da gente falar dessas coisas. Deixa eu arrumar meu microfone aqui. Dale. Vamos lá. E aí, meu amigo, tudo bom, cara? Tudo certo, cara. Tamo aí pra mais uma empreitada. Vamos nessa. Cara, a gente tá tentando aqui no Podcast Mutante falar sobre relacionamentos, relações humanas interpessoais, pessoais, certo? Falar de como o ser humano está se relacionando, deve se relacionar ou já se relacionou por conta da situação, cara, certo? Se a gente pensar na última década, foi uma última década que trouxe muitas coisas para fazer com que a gente pare de se relacionar. É verdade. Sim. Pensando nisso, nesse contexto geral, e pensando enquanto ser humano, espécie sapiens, e quando a gente pega a história dos sapiens, a gente percebe que o sapiens ele superou as outras espécies justamente pelo fato de se ajudar. Sim. Foi o fato de conseguirem a fofoca, que as pessoas não sabem, é do tempo dos sapiens, da época pré-histórica, certo? A fofoca existe. E foi a fofoca uma das ferramentas que o Homo sapiens, que o sapiens conseguiu usar para sobreviver. Sim. É se comunicando e se ajudando, colaborando. Porém, na última década, o que me parece é que o universo vem nos trazendo muitas oportunidades para não colaborarmos uns com os outros. Para fazermos, às vezes, até o contrário, prejudicarmos alguns. É verdade. Pensando nisso, eu me questiono como que a gente vai passar por esse obstáculo? Porque já fazem alguns anos que a gente está assim. E eu achei talvez que seria um tempo mais curto e que a gente ia passar por isso. É que nem o rock nos anos 80, para quem não conhece, gente, rock nos anos 80 brasileiro, rock nacional dos anos 80, procurem. Que década incrível. Mas a gente já sabia naquele momento que era uma coisa que ia passar. Sim. E passou, ponto. Só que esses conflitos humanos, e eu não estou falando de guerra, eu estou falando, tu entende o que eu quero dizer? Os conflitos sociais, o conflito de um ser humano com o outro, assim. Sim, as relações, né? Essas relações, elas estão abaladas há muito tempo. E eu não tenho percebido mudanças. Queria que tu me falasse um pouco sobre isso, sobre esses choques aí, essas coisas. Cara, a gente deve pensar que é o seguinte, a gente vive uma era, ou pelo menos a grande parte do mundo, enquanto sociedade, em que a gente prima pelo acúmulo de capital, acúmulo de bens, acúmulo de posse. E aí a gente atribui o sucesso individual ao quanto tu consegue acumular patrimônio, acumular riqueza, acumular bens, acumular... Enfim, coisas que tu pode dizer que são tuas, né? A propriedade privada. Certo. Então, quando a gente entende que o conceito de sucesso está atrelado diretamente a isso, a gente entende também que a sociedade, ela talvez não consiga mais suportar
do jeito que a gente vive esse conceito de sociedade comunitária, de pensar no bem maior da comunidade, da espécie ou de uma sociedade, enfim, de um nicho específico, e sim promover a liberdade financeira individual, o acúmulo de patrimônio e de riqueza individual. E partindo desse pressuposto de que tu tem que fazer por ti e não depender de ninguém, tu entende que a gente passa um processo de vivência em que o que importa é o individual e não o comunitário, não o social, não aquilo que depende de cada elemento de uma sociedade para que as coisas deem certo. Compreendo. E aí, cara, eu penso que isso está diretamente vinculado ao modo de vida que a gente tem e o sistema político que a gente vive, né? As coisas do jeito que são, o que gera, né? O que gerencia as relações humanas? É o dinheiro. É o acúmulo de poder, de riqueza, de posses. Então, quando tu entende que tu precisa ser melhor que o teu vizinho para tu poder ter sucesso, e que o sucesso está atrelado a tu ser melhor que ninguém, melhor que alguém, tu entende que talvez tu não precise de outra pessoa para isso. Talvez até tu precise em algum momento desse processo, mas não é um fator decisivo para que tu tenha sucesso. O teu sucesso depende somente de ti. E aí vem aqueles conceitos que eu sou completamente contrário, pelo menos do jeito que se lê hoje, que é a meritocracia. De que o teu sucesso depende única e exclusivamente do teu esforço. Eu até concordo com isso, desde que partamos do mesmo ponto. O problema é que as pessoas não saem, não arrancam do mesmo lugar, né? A problemática é justamente essa. Exato. A gente não parte do mesmo princípio. Não sai todo mundo da mesma linha de chegada. Exatamente. Se todo mundo saísse do mesmo lugar, beleza, a gente pode conversar sobre meritocracia. É isso que eu quero deixar claro, que eu pelo menos, não sou contrário, talvez eu concorde contigo justamente por isso. Eu não sou contrário à meritocracia. Eu sou contrário à meritocracia da forma que ela se apresenta hoje. Que é o que tu disse, da maneira que, né? Porque nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, parte do mesmo princípio, a linha de chegada não é a mesma para todo mundo. Então, se põe também muito em xeque alguns modos e alguns modelos de sociedade que algumas pessoas não consideram válidos. Por exemplo, muita gente fala a respeito de Cuba. Cuba é quando se fala sobre modelos sociais e tal, Cuba é um exemplo, e outros países como China, Coreia do Norte, enfim, para falar do comunismo e dessa questão de viver para o bem social de todos ou viver para o seu crescimento individual. O que é melhor? É melhor tu viver numa sociedade em que todos tenham o razoável ou que alguns tenham muito e outros tenham pouco? Talvez as pessoas que vivam nesse modelo em que é melhor que poucos tenham muito e muitos tenham pouco, não esteja preparado a abrir mão do que já conquistou ou teoricamente teria a capacidade de conquistar, para que todos tenham mais ou menos o mesmo nível. E tu acha que ele não seria capaz de abrir mão nem pela sobrevivência da espécie? Cara, se a gente for parar para pensar, a gente deveria ter tido já esse wake aí, esse acordar, esse despertar, quando se identificou problemas de ordem ecológica e global, como por exemplo o aquecimento global, né? É que aí talvez a gente entre naquele critério do que tu dissestes mesmo, do lance do crer, né? É que para algumas pessoas, digamos assim, para a maioria das pessoas, o dinheiro é a regra do sucesso, né? Claro. Ter sucesso é ter o dinheiro. Claro. Mas existem algumas pessoas, e eu creio nisso, que existem algumas pessoas que sucesso não significa ter dinheiro. Claro, né? Sim. Então a definição daqueles alguns, mesmo que uma minoria, mas alguns que devam ser considerados, eu gosto de considerar todas as minorias, então esses alguns devem ser considerados. Aqueles alguns, para eles ali não é dinheiro, para eles a definição é outra. Sim. Então para eles é outra pegada. E aí nesse momento a gente tem duas tribos, sem tamanho, tá? Mas tem uma que não é importante o dinheiro, o sucesso, e outra que o sucesso é o dinheiro. Ok. Vai chegar um dado momento em que a gente está falando da sobrevivência da espécie. Sim. E esses dois grupos são da mesma espécie. Claro. Tá? Vai existir coisas que tu pode fazer para tentar manter a espécie, a manutenção. Sim. Ou outras coisas que tu pode fazer que não vai a manutenção. E aí
Esses dias eu estava conversando com um cara aqui na mesa, um amigo também, e nós falávamos sobre os princípios da prevenção e da precaução. Sim. A precaução é quando o cara sabe, tu sabe que vai acontecer alguma coisa? Sei, então tem que te prevenir. Tu sabe que vai acontecer alguma coisa? Sei. Tu sabe o que vai acontecer? Não, não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer alguma coisa. Então não faz, é precaução. A prevenção tu consegue imaginar, calcular aproximadamente, deduzir o que vai acontecer. Qual é o teu perigo? A precaução não, tu não tem noção do que pode acontecer. Certo. E aí entra essa questão de novo aqui que a gente estava conversando, os dois grupos, certo? Os que do dinheiro e os não dinheiro. Vai chegar um momento em que certas coisas, porque a gente não come dinheiro, né? Não. A gente não planta dinheiro, a gente não come dinheiro, a gente não bebe dinheiro. O dinheiro, na verdade, é uma grande mentira que foi inventada. E, enfim, ele é a mão invisível do mercado, é o tal do dinheiro, certo? Mas vai chegar um momento, e talvez não muito longe, com tudo que está acontecendo. Tu tá ligado no que está acontecendo por aí? No planeta? Ah, sim. De vulcão e o caralho, essas coisas aradas todas. Nossa, Ilhas Canárias foi a última coisa que eu fiquei sabendo. Pois é, cara, mas aí olha só que interessante. Aí a gente tem que entender que, para que a gente tenha uma noção de que é possível fazer alguma coisa, para que a gente faça a manutenção da sobrevivência, é preciso entender que talvez tu não seja superior, e sim tu seja igual. E aí é que mora a grande diferença, porque muitas pessoas que têm essa visão de que o dinheiro é o objetivo, ou a posse, o poder é o objetivo, não se veem como parte de um todo. Não se veem como um membro, por exemplo, não se veem como um filho do planeta. Como eu não me vejo como um filho do planeta, eu vou vivendo do jeito que dá. Se até quando eu estiver vivo, o planeta estiver aí me sustentando, tá de boa. Entendi. Depois que eu morrer, foda-se, nem sei. Não sei se meus netos vão ter a oportunidade de viver numa atmosfera que o ar é puro ou que vai conseguir respirar direito. Então, para quem tem essa visão, é mais difícil, por exemplo, entender que a gente está fazendo muita merda há muito tempo e que já passou há muito tempo do momento de parar. Porque voltar atrás já não dá mais. Mas parar é que talvez essas pessoas tenham mais dificuldade de entender que talvez seja o momento já passou de parar. Quem se vê como filho da terra ou como pertencentes ao todo, tem uma facilidade maior, na minha concepção, de entender a necessidade de cuidar o local onde a gente está, cuidar o quintal da nossa casa. Entendo. E aí é que tem a grande questão, cara. Até que ponto aquele cara que só quer saber de acumular, só quer saber de consumir, só quer saber de ter, ele está disposto a abrir mão desse modo de vida, esse modo de ver o mundo, para que exista longevidade, para que a gente consiga ampliar o nosso prazo no planeta Terra. É a minha grande dúvida. Eu não sei até que ponto as pessoas têm essa capacidade. O que talvez seja, e eu acabo acreditando que é que cada um tem o seu momento e que é uma coisa de despertar interno. Tu acha que todos vão despertar em algum momento? Não acredito nisso. De forma geral, assim, ou colocando como uma grande maioria, talvez a gente vá acabar vendo o fim dos nossos dias antes disso acontecer. Eu acredito que sim, é uma questão gradual, que hoje muitas pessoas que antes não pensavam assim já pensam, no tipo, cara, né? Se a gente continuar nesse ritmo, não vai durar mais muito tempo. E já tiveram o estalo, já tiveram o despertar. Entendi. Mas tem pessoas que mesmo, cara, não vamos longe. Olha essas pessoas que morrem, que muitas vezes a gente acredita assim, essa questão envolvida com o que a gente vive agora, a pandemia, né, o Covid-19. Tá. Quantas pessoas aí a gente imaginou que, depois que morrer alguém da família, alguém próximo, essa pessoa vai entender que os cuidados com essa questão da proliferação do vírus é importante, que usar máscara, que usar álcool gel, de evitar aglomeração, seja, né, uma questão de, não aconteceu perto de mim, então para mim não existe, até que aconteça com a família, aconteça com alguém querido. Muitas pessoas, mesmo isso acontecendo, não tiveram o estalo, não tiveram o awake, não tiveram o despertar. E aí, cara, se tu tá perdendo alguém que tu ama, justamente por não acreditar que é necessário tomar precauções em relação a essa situação,
O que é necessário acontecer para tu mudar o teu ponto de vista? Que tipo de choque? Qual é a voltagem que precisa ser aplicada no teu choque para tu tomar, né, consciência das coisas como elas realmente são? Então eu acredito que muitas pessoas ainda possam ter esse despertar, possam mudar a maneira como entendem o mundo e qual vivem. Mas eu não acredito que isso vai ser de maneira geral. Eu não acredito talvez que a gente vai ver isso, tipo 90%, 99% da população se deu conta e hoje a gente tem um estilo de vida totalmente diferente do que tinha nos anos 2000, 2010. Entendi. Sabe? Daqui a 20, 30 anos atrás a gente pensa assim, tu vê, se a gente não tivesse acordado, né? Eu não acredito, cara, porque o ser humano, ele é... Tu acredita no ser humano? Tu acredita na humanidade? Olha, essa pergunta é demais. Vamos isso fazer um aqui corte com essa pergunta. Olha, essa é pra corte, hein? Isso aí. Tu acredita na humanidade, Loi? Mano, eu vou te dizer que eu já flutuei. Se a gente for fazer um gráfico da minha crença, ela já esteve em picos e vales, assim. Eu já estive em momentos que eu estive cada vez mais perto de não acreditar totalmente na humanidade, que não há salvação de fato. Em alguns momentos eu desço o vale e penso, não, peraí, existe salvação. Então eu vivo nessa eterna gangorra não, nessa montanha russa, em termos de pensamento e sentimento em relação à humanidade. Em crer que é possível e crer que não é possível. Tu consegue identificar em que momentos que tu que tu voltou a acreditar, partindo do princípio que a tua consciência foi não acreditar mais? Sim. Eu acho que isso acontece quando tu te depara com pequenos exemplos do cotidiano. Né? Aquela coisa que te mostra no micro que é alguma pessoa, algum grupo, alguma atitude, alguma notícia te mostrou um lado diferente daquele que tu tem, que é do ceticismo total em relação à salvação da humanidade. Então quando tu vê uma atitude benevolente ou um altruísmo, né, uma doação, alguma coisa assim, não, eu estou fazendo pelo bem geral, não estou visando o meu individual. Por mais que isso seja difícil de eu acreditar, porque no fundo, eu acredito que quase todo altruísmo tem um fundo de individualismo ali, que muitas vezes nem a pessoa se dê conta, às vezes é uma coisa inconsciente. Mas eu acho que são nessas situações, quando a gente se depara com um exemplo. Tu não acha que é muito pouco para... Certamente parece migalha, né? Que a gente está se contentando com migalha. Eu parto do princípio seguinte, o cara eu sou um cara que já falei aqui, eu não acredito na humanidade, tá? Então, para eu chegar ao ponto de não acreditar na humanidade, é porque o volume de exemplos me mostrando aquele caminho é uma coisa bem grande, é um volume bem considerável. Sim. Eventualmente eu também vejo coisas boas, vejo pessoas boas e etc e tal. Mas o volume ainda está do lado de me levar a não crer na espécie humana. Eu te tá? entendo. Compartilho contigo. E aí, mas tem uma coisa que eu não tenho como experimentar isso, mas eventualmente eu tenho amigos que experimentam ou que passam por esse processo muito próximo a isso e acabam experimentando, que é o seguinte: depois o filho, a criança, as pessoas que me parece que as pessoas que convivem com crianças, certo, tendem a ter mais esperança. Sim. Porque afinal de contas, tem uma criança ali, cara, ele que vai vir depois. Sim. E aí se eu ficar achando que tá uma merda, quer dizer que vai pegar uma merda. Certo? Então não é nenhuma questão de ser frio racional para dizer eu acho isso ou acho aquilo. Não, a gente acaba humanizadamente achando que tem chance porque a gente está indiretamente ou diretamente ligado a uma criança que ainda tem que vir, ainda tem um caminho para percorrer. É verdade. É meio que sem escolha, né? Porque na verdade tu te vê naquela situação em que, por exemplo, tu tem acesso a uma tela em branco. Ou com poucos rabiscos ali, poucos rascunhos. Então tu tem a oportunidade... Que ótima definição, hein? Olha, isso aqui tá uma riqueza de definições. Isso aqui vai longe. Vamos lá. Então tu imagina que tu tem a oportunidade de fazer diferente. E aí justamente, né, com a questão do... eu tenho aí uma criança, eu tenho um adolescente, eu tenho um bebê, e eu tenho a oportunidade de fazer com que essa pessoa tenha uma consciência diferente. Essa é uma situação em que realmente tu tem um convívio com pessoas mais novas, tu tem um convívio com crianças, com jovens,
tu tem essa oportunidade de ver. Aí talvez, como eu falei, não é uma oportunidade, é que tu não tem escolha. Ou tu vive isso e entende que é uma oportunidade de fazer diferente, aí tu tem uma crença maior, tu vê brotar a luz no fim do túnel, ou tu, cara, ou tu vai ser muito complicado de tu educar essa pessoa, de tu deixar um legado bacana pra ela. Tu não tem como educar ela dessa maneira fria, assim, tipo, olha, o negócio vai... Não, vai porque cair. daí, cara, tu vai criar uma pessoa com sérios problemas psicológicos de convivência social. Certo, Fudeu a criança. Perfeito, ótimo. Mas aí, uma coisa que eu tava pensando enquanto falando pra ti, assim, cara, tu questionar em que ponto, né, qual foi a virada de chave, como é que a gente chegou a esse ponto, né, de ver que talvez a gente não tenha salvação. Parecendo um papo meio de bicho grilo, mas eu não tenho como, eu não consigo agora pensar em algo que seja mais racional do que eu vou colocar agora, é que talvez a gente tenha perdido a mão, talvez a gente tenha virado a nossa chave quando a gente se deu conta da nossa consciência. Quando o ser humano se afastou da natureza. Quando o ser humano escolheu a civilização, escolheu ter noção ou ciência do seu papel no mundo. Então, a partir do momento que tu passa a viver o racional e não vive mais por instinto, tu não compartilha o instinto que as outras espécies que habitam esse planeta compartilham, que é sobreviver e manter a espécie. Tá. Tô chegando lá. Vai que eu tô chegando. Tu te afastou da possibilidade de te entender como parte do todo. Quando tu te julga superior. Tá, deixa eu enlouquecer aqui e falar uma merda. Eu não consigo mais falar com uma alface, eu não consigo mais me comunicar com uma árvore, porque eu me acho muito melhor que eles. É isso? Colocando em grosso modo, sim. Grosso modo, isso. Exatamente. Falando que nem lenhador, só pra gente poder... Exatamente. Né, que... Eu não tenho a capacidade de me entender que eu sou diferente, não superior à alface. Entendi. E poder chegar ao nível de consciência de que eu tenho tanto direito a permanecer nesse planeta quanto aquela alface que é inconsciente. Entendi. Então, a partir do momento que eu entendo que eu penso, logo existo, e qual é o meu papel aqui, qual é a finalidade do mundo, para que a vida, qual o sentido da vida e essas coisas, e aí eu sou muito mais do que um cachorro, eu sou muito mais do que um macaco, eu sou muito mais do que a alface, do que a árvore. Mas por que tu é muito mais? Porque justamente eu consigo entender ou achar que entendo qual é o meu papel aqui. Sim. Que eu sou mais do que isso. Chegando eu não lá. simplesmente como, fodo, Entendi. né, e sobrevivo. Entendi. E me reproduzo. Eu penso, eu quero construir, eu quero fazer diferente, eu quero ir além, eu quero permanecer mais tempo vivo do que os outros. Então, quando eu tive essa consciência enquanto espécie, eu me afastei do resto. Eu me coloquei num pedestal em importância maior. E aí, nesse processo, se perde a sensação de pertencimento. Eu não sou mais parte daquilo. Por que eu vou lutar por uma coisa que eu não faço parte? Se fudeu com aqui, eu vou criar maneiras de ir para outro lugar. Perfeito. Entendeu? E aí Muito louco isso. sim, aí a gente está basicamente abandonando a Terra, porque hoje em dia nos damos conta de que estamos todo mundo na mesma bolinha, né? Hoje em dia a gente sabe, tá todo mundo na mesma bolinha. Cara, não adianta achar que tu não tá na mesma bolinha, porque quando eu cuspir aqui vai cair no teu prato lá e já era. A questão é que eu sou capaz de fazer coisas para eu sair dessa bolinha quando essa bolinha já não me servir mais. Então eu, enquanto ser humano, acredito que pela minha capacidade de consciência, eu tenho a capacidade também de gerar maneiras de eu... Por isso que tu tá tentando ir pro espaço, viajar, explorar e caramba. Exatamente. Porque quando acabar os recursos daqui, eu vou ter a capacidade de, quem sabe... Já vai ter te mandado. Já vou ter me mandado. Entendi. E assim eu vou eternamente. Entendi. Quando foder com outro planeta, eu vou para outro. E assim eu vou... Entendi. Já era. O importante é o ser humano. E não a vida. Mas aí percebe que quando tu me descreve isso... Tu realmente está me descrevendo a crença na humanidade. Porque isso tudo que a gente conjecturou aqui só é possível porque tu acredita que a humanidade vai superar isso tudo. Porque uma pessoa, um cara que acredita mais ou menos nas coisas que eu creio, cara, não vai nem dar tempo da gente ir para outro planeta, velho. Vão acabar antes. Entendeu? Sim. Só que o problema é o seguinte, cara. Eu posso falar isso de uma maneira relativamente tranquila, porque eu não tenho filho para me preocupar, não tenho sobrinho, não tenho enteado, não tenho uma criança na minha vida. Então eu digo isso tranquilamente, de peito aberto, entendeu? Cara, mais 100, 200 anos já era. É triste pensar dessa forma. Eu penso que, para minha alegria,
Pra minha sorte, se tu tá vendo isso aí, ó, não te apavora, tá? Mas cada um pensa o que tem, o que quiser, né? Não fica louco. Não, baixa astral. Não é baixo astral, cara. Não, a gente fazer um cálculo. É que nos próximos 50 anos, isso ainda não vai ter começado. Vai continuar como tá agora, porque já começou, né? A gente acha que tá tudo bem, né? Mas não é bem assim. Mas tudo bem, tá indo. O barraco não desabou, ainda estão tirando a areia de baixo. Eu acho que nos próximos 50 anos, que é o que a gente deve ter mais de vida ainda por aí, tranquilo. Não acho que vai cair o barraco. Tu acha que vai cair? Veja bem, é possível. Eu não duvido porque, além do que a gente faz pro planeta em si, existe ainda o aleatório, o caos, que a gente não tem como controlar e prever. Que é justamente uma aleatoriedade. Um meteoro atingir a Terra e fudeu, pronto. Não teve culpa do ser humano. É verdade. Mas aí que tá. O que eu comentei nessa questão de ser capaz e acreditar que é possível não significa necessariamente que vai acontecer. Claro. Mas é o que me move. Sim. Então, se eu tenho a crença de que não é importante cuidar desse planeta, porque se acontecer alguma coisa eu posso conseguir sair daqui para ir para outro lugar, não significa necessariamente que eu vá conseguir fazer isso a tempo, como tu colocou. Mas isso move a minha maneira de ver o mundo. Claro. Isso move o jeito como eu me relaciono com o planeta, com as pessoas, com os animais, com as plantas, enfim, com as espécies. E aí vem essa questão, o quanto eu sou individualista e o quanto eu vivo e entendo o mundo como um comunitário. Eu acredito na humanidade nesse sentido, eu acredito na humanidade em termos de capacidade para fazer coisas que nenhuma outra espécie talvez conseguiria. Agora, isso é bom ou não? Eu não tenho capacidade de avaliar isso agora. A evolução, que a gente diz como uma civilização, viver a tecnologia e essa possibilidade de talvez poder migrar para outro local que nos acolha, isso é positivo? Não sei. Não sei se o positivo seria continuar vivendo como animal, no primitivo, e viver a vida como sobrevivência, né? O importante é continuar vivo, é caçar para comer e não vislumbrar outras possibilidades ou ter a consciência do todo. Eu não sei, cara, não sei. E é uma coisa que me assombra, assim. Qual seria a nossa real verdade, né? O que seria bem o destino da humanidade? Seria realmente esse, buscar um conhecimento que vai além da nossa capacidade de lidar com esse conhecimento? Ou permanecer na ignorância, nos atribuindo aí uma igualdade aos outros seres que habitam nesse planeta? Não seria talvez mais benéfico, ou mais saudável, ou mais, sei lá, fazer parte do curso das coisas mesmo, viver como os outros animais vivem ou viveram até então? Não sei, cara. Sei que é uma coisa que talvez muitas pessoas até hoje não tenham se questionado. Isso eu acredito. Sim. Isso eu acredito, que a grande maioria das pessoas nunca parou pra pensar eu acho que pensar jeito. esse tipo de coisa realmente não é muito tranquilo. É assim. foda. É meio. E aí momentos como esse que a gente vive agora, cara, com essa questão da pandemia, Sim. são um prato cheio para aflorar esses pensamentos em quem já tem o pezinho para essa questão. Quem já pensou em algum momento, refletiu a respeito disso, Sim. esse é um momento em que isso aflora de uma maneira que talvez a gente nunca tenha pensado que fosse acontecer. Pois é justamente aí que eu trago as relações interpessoais. Porque me parece que essa mudança que a gente está falando, ou qualquer caminho que o valha, ele depende diretamente da colaboração interpessoal, né? Porque a espécie precisa colaborar entre si para poder se deslocar ou mudar. Mas que o contexto e a situação toda colabora cada vez mais para que isso não aconteça. Pois é uma manutenção desse emperrar. Aí é como se tivesse engrenado, a engrenagem tivesse emperrado a engrenagem. Então não, vamos tentar, mas em vez de tu botar um óleo, tu fica tentando puxar com a mão, quer ser mais forte que a máquina. Tá, mas tu sabe que se tu botar um óleozinho vai resolver, né? Não, mas tu quer tentar de outro jeito. Teimosia, talvez seja. Nós seres humanos somos teimosos? Bastante, cara. Talvez seja esse um dos fatos que a gente esteja até hoje, né, vivendo situações que a gente já deveria ter evoluído há muito tempo. Justamente pela teimosia. Tem alguma coisa que a gente possa fazer, que tu enxergue, que a gente consiga fazer? Tu é um contemporâneo meu, então eu te pergunto diretamente, tem alguma coisa que tu acha que a gente pode fazer? Cara, na medida do possível... Pra ajudar, né? Cara, na medida do possível, naquela situação que a gente colocou. Eu tenho acesso a novas gerações, eu tenho acesso a mudar quem está vindo, a colocar um pouco mais de consciência, ou eu talvez não me coloque nessa situação de
o cara quer mudar o mundo. Não é essa a questão. Tu tem a oportunidade de fazer com que pelo menos a pessoa reflita a respeito disso. Para mim já é uma vitória. Estimular a pensar, pode ser isso? Estimular a pensar, refletir, ponderar, questionar, eu acho que isso é importante. Eu acho que a única salvação nesse sentido, e talvez eu não seja tão crente assim de que isso seja uma salvação, talvez seja um paliativo, ou a gente esteja prorrogando algo que é inevitável, é incutir a consciência em quem está vindo. É transformar aquilo que talvez para quem já está aí seja muito complexo de mudar, fazer com que quem esteja aí com a sua tela em branco, ou quase em branco, tenha a capacidade de desenhar algo mais bonito, mais fácil de viver. Tu sabe que consciência é uma merda, né? Assim como a inveja. Aquela questão, né? O velho Raul que dizia, né? Quem dera fosse burro, não sofria tanto. E aqui eu não estou me colocando numa situação de, o cara está se sentindo inteligente. É que quando tu começa a entender e conhecer, tu começa um processo de não mais acreditar, e sim saber. Isso, que lindo isso que tu falou, é exatamente isso. E aí esse é um processo doloroso, nem todo mundo está preparado psicologicamente para lidar. Isso acaba trazendo ansiedade, muitas vezes depressão. Porque quando tu entende a natureza humana, ou do que ela é capaz, e não a natureza humana em si, mas do que ela é capaz hoje em dia, vai te dando esse desgosto, vai te dando essa falta de crença, esse ceticismo, essa situação de não acredito na humanidade. E aí cheguei, oi presente, tô aqui, né? Exatamente. Então é foda, cara, talvez, aí volta aquela questão, né, será que a salvação da humanidade não é justamente assim, cara, uma terceira guerra mundial, fudeu. Que consciência, 80% das pessoas morreram, sobreviveram alguns, e esses que alguns voltaram a viver na floresta. Voltaram a viver que nem bicho. Voltaram a ter que caçar para comer, a ter que viver em tribo. Isso é quase a teoria do caos, né? Pois é, talvez seja justamente voltar à ignorância seja a nossa salvação. É possível. Porque pelo menos a gente não vai sofrer com o processo. A gente vai viver até onde é possível, até onde a nossa capacidade de sobrevivência vai apontar, e não vai nos trazer angústia não ter aquela sensação de eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito uma nave espacial e ter fugido desse planeta, eu poderia ter construído, sei lá, a cura do câncer. No nosso caso, saca? Eu acho que é tribom, porque dificilmente alguma coisa, eu pelo menos não creio que nos próximos 50 anos a gente vai conseguir ver alguma dessas coisas que vão dar o norte da espécie, sabe? Acho que não dá tempo, acho que o norte da espécie é uma coisa que leva muito tempo, né? Eu pelo menos eu acho que tem uma música do Lulu Santos que pra mim é muito a realidade da vida, né? A humanidade caminha com passos de formiga e sem vontade. É exatamente o que eu concordo com essa frase. Então vai levar muito tempo pra gente conseguir ver pra onde que o bagulho vai. Mas, sem dúvida nenhuma, uma vez que se acredita, tem que contribuir desde já. E por isso eu acho que sim, a consciência na tela em branco é fundamental. Porque é essa tela que vai estar ali na frente, claro, do triângulo da decisão, entendeu? Da encruzilhada que vai para um lado e vai para o outro. É esse cara da tela. Como a tela tem branco, eu posso ajudar a pintar a tela agora, né? Claro, é a oportunidade que tu tem. Tu tem uma chance. Aproveita bem essa tua chance. E aí me dá uma sensação de descrença e angústia quando eu vejo que tem pessoas que têm essa oportunidade e aproveitam mal essa oportunidade. Entende? Entendo. Ao invés de, por exemplo, propagar valores que são benéficos, ao invés de consertar, estragam, entendeu? Entendo. E aí, cara, tu já não tem como fazer a mudança daqueles que já estão estabelecidos. É muito mais complicado tu mudar. O ser humano é assim, cara. Exato. É muito mais difícil tu emagrecer depois que tu tá velho. É muito mais difícil ensinar um cachorro velho um truque novo. Então, o que tu tá fazendo para tu poder ensinar as novas gerações? A galera que tá chegando, a gurizada, os piá, os bebê. O que tu tá fazendo? Quais são os valores? Tu tá pregando igualdade? Tu tá pregando tolerância? Tu tá pregando consciência ecológica? Sentimento de pertencimento ao planeta que tu tá habitando?
ou tu tá ensinando essa pessoa justamente a seguir esse caminho, né, do poder, do dinheiro, do acúmulo, do frívolo, do material. E aí... Pô, muito obrigado, cara. Agora eu fiquei muito feliz, porque eu me lembrei que esse vídeo ele vai ficar aqui depois que eu morrer. Então quer dizer que eu posso estar contribuindo com a minha espécie, fazendo pensar. Estamos construindo um legado. E aí fazendo pensar. É o que a gente podia isso fazer. É muito bacana, né? Quando a gente produz essa coisa de deixar legado, é que a gente tem essa oportunidade. E é uma coisa que sempre me fascinou. Eu sou músico hoje em dia por conta disso. Por ter a oportunidade de passar alguma coisa e essa coisa ser maior do que eu. Ficar mais tempo do que eu. Ter mais longevidade do que eu. E aí é muito importante que tu entenda qual é o tipo de mensagem que tu quer passar. Qual é o tipo de legado que tu quer deixar. Qual é o tipo de instrução que tu quer ter. Mas tu concorda que nem todo mundo precisa deixar legado, né? Ou tu acha que isso deveria ser uma coisa natural do ser humano, querer deixar um legado? Cara, deveria ser no que diz respeito às tuas capacidades. Eu não acho que todas as pessoas sejam obrigadas, mas se tu tem a oportunidade, e tu pode fazer isso de uma maneira totalmente despretensiosa. Tu não precisa querer se sentir um artista, ou um comunicador, ou alguém que fala para as massas, para entender que tu tem uma oportunidade de deixar um legado. De repente, uma atitude que tu teve com alguém que está vindo, que é novo, que justamente vai assumir o teu posto quando tu morrer, e que de repente tu não tem nenhum contato, pode ser uma pessoa na rua, tu tá exercendo essa oportunidade de deixar um legado positivo para alguém. E aí eu acho que sim, enquanto ser humano e que vive em sociedade, todos têm essa possibilidade. Nem todo mundo está preparado? Ah, eu vou ter que concordar contigo. Se tu me disser assim, será que todos estão preparados para isso? Não, mas o trabalho é justamente esse. Tentar trabalhar os que estão aqui, prepará-los para serem multiplicadores. Porque na teoria, se a gente pensar dessa forma, a coisa é meio exponencial, né? Na próxima geração, a maioria deles já vai ter o desejo de deixar legado. Claro. E daqui umas 2, 3, praticamente todos vão se preocupar em deixar um legado. E sim, assim, né? Com certeza, progressivo. Progressivo, né? É uma né? questão progressiva. Então tu precisa plantar hoje para tu ter a oportunidade dessa árvore crescer e ela dar frutos que vão dar outros frutos e assim. Será que nós somos frutos de alguém que plantou alguma coisa? Certamente. Agora, qual é o intuito desse plantio é que é a grande questão, né? E como é que foi feito esse cultivo? Né? Fruto nós somos de tudo. Todos somos frutos de alguma coisa. Em algum momento a gente foi fruto de alguma coisa. Esse fruto foi pensado, foi planejado, foi construído, foi elaborado da maneira correta, ou do que a gente considera correto hoje em dia, é que eu não sei, cara. A gente vive uma era e a gente é fruto de uma era em que muitas dessas questões não eram colocadas em pauta. A reflexão a respeito de muita coisa, inclusive como a gente se relaciona com o planeta, é uma coisa relativamente nova. Verdade mesmo. Pelo menos na questão civilizatória. Se a gente for parar para pensar em como até hoje algumas tribos primitivas vivem, é outra pegada. Claro. Eles sempre tiveram essa visão e vão morrer tendo, porque é a maneira como eles se relacionam com o local deles. Os índios aqui, muito antes da gente, vírgula, né? Mas do homem branco chegar, do europeu chegar aqui, ele já falava com a lua, já se relacionava com a natureza e etc e tal. Para eles está muito bem. Nunca faltou. Para eles nunca... É que interessante, né? A gente estava conversando aqui em off antes de começar sobre essa questão de como ver as coisas, né, diante do óculos da civilização ou não. Uhum. Então, a partir do momento que tu não tem ambição nesse sentido, eu não quero ter... Para que eu vou me preocupar com um terreno meu? Por que ele tem que ser meu? O que me faz querer ter algo que o outro não tem? Por que eu quero ser diferenciado dele? E que muitas tribos e povos indígenas e primitivos nesse sentido, né, não almejam, não ambicionam, não veem, não tem essa relação com as coisas. E aí para eles é muito mais fácil seguir essa linha de pensamento e essa relação com a natureza e com o planeta do que uma linha de pensamento natural, né? Natural. É entender que, cara, eu faço parte do planeta, eu faço parte da natureza, eu dependo dela para sobreviver, dependo dela para caçar e para comer, para me relacionar. Eu preciso fazer a manutenção disso e se eu não cuidar, daqui a pouco não tem mais, eu vou fazer o quê? E aí quando a gente vai além e a gente transforma tudo isso, isso é tudo supérfluo, eu quero ter um local para poder expor a minha grandeza, para poder expor o quão grande é meu espírito.
aí fica mais complicado de entender, né? O que realmente importa. E uma coisa interessante, cara, ontem eu estava conversando com a minha esposa a respeito de comunidades hippies. Né? Comunidades hippies? Ou sociedades alternativas que são teoricamente autônomas e que vivem num ambiente ou num regimento político diferente do que vive ao seu redor. Vivem em bolhas. Certo. E eu estava observando quando a gente tem, pelo menos eu, porque eu não vivi, né, não fui para os Estados Unidos ainda, então o meu conhecimento de como funciona a sociedade americana é o que a gente vê na arte, no cinema, na televisão, nas literaturas e tudo mais. Certo. E aí tu vê, cara, como o americano tem uma séria dificuldade em aceitar o pensamento hippie. Como sempre que se falam de um hippie em filme, alguma coisa, é sempre depreciando, sempre diminuindo, ou não dando importância, não dando valor, ou reclamando. Por que isso? Porque a sociedade americana é uma sociedade baseada no capitalismo, no acúmulo de riqueza, de posse, de poder, de dinheiro. E a partir do momento que eu entendo que essa galera que vive em sociedades alternativas pouco importa isso, ou menos, muito menos do que o resto, é um motivo para... Entendi. Né? Entendi. Ser hostil, ou girizar, e não curtir, e difamar e tudo mais. Em contrapartida também, a gente tem que considerar, e sem puxar o saco do tio Sam, que tu me conhece, sabe que eu não sou desses, mas eles são sim a nação mais livre. Porque se tu pensares no mundo inteiro, a maioria das comunidades hippies se encontram nos Estados Unidos. A maioria delas. Aonde floresce a maior estrutura da cultura hippie no mundo é justamente nos Estados Unidos. O único país que fala no cinema, mesmo que fale mal, mas que fale no cinema, em programa de TV, ou crie um personagem de chacota sobre os hippies, também são os norte-americanos. É verdade. Os brasileiros, a gente teve muito hippie aqui, apesar das pessoas não entenderem direto, chamavam de Tropicália e etc. Sim, cara, a galera era hippie, velho. Não vem me falar que Novo Baiano não vivia que nem hippie, que é a mesma coisa, velho. Claro. Quem não conhece Novo Baiano não conhece, tudo bem, mas a parada é a mesma. E em nenhum outro lugar fora dos Estados Unidos se trazia tanto a imagem daquele hippie. Isso me lembra muito aquela duplinha, o Cheech e o Chong, claro. Que eles volta e meia tinham, né, esses contatos com os hippies e tal, e os caras apareciam e tinha mesmo essa escrachada. Os caras são meio... mas falavam dos caras. Sim. Reconheciam que esses caras existiam. Eu reconheço que esse cara existe. Então, essa dicotomia norte-americana em relação a esse ponto, eu acho que em outros pontos também isso aparece, mas é uma dicotomia que me intriga. Porque ao mesmo tempo que eles são o cara que te batem, eles são o cara que te assopram. É que tu falou uma coisa que faz todo sentido, cara, e eu vou concordar contigo. É uma nação livre nesse sentido, que entende que por mais que eu não concorde com o teu modo de vida, é o teu modo de vida. E tu tem direito de viver do teu jeito. Agora, assim como tu tem direito de viver do teu jeito, eu tenho direito de te criticar. Claro. E de não achar que o que tu faz é válido. Perfeito. E aí vem essa questão. Então a arte nos Estados Unidos descreve a sociedade hippie, nem sempre com respeito, mas descreve. Porque é um direito. Verdade. Então é uma dicotomia interessante, realmente. É um paradoxo bem bizarro. Mas é curioso que justamente no país mais capitalista do mundo, a gente consiga encontrar uma comunidade hippie tão forte. Exato. Talvez justamente por isso, né? Os caras foram tão assim nos anos 80, no extremo do consumismo e da ostentação, que muitas pessoas chegaram e não, peraí, não é por aí. Que loucura é essa? Vou me reconectar com a natureza. Exato. Né? E foram buscar os gurus e aquela coisa toda. Então, cara, é interessante esse ponto de vista, porque... se a gente for parar para pensar em sustentabilidade do planeta, talvez uma maneira de viver como eles vivem seja mais benéfico. A questão é, tu está preparado para abrir mão do teu estilo de vida, da maneira como tu te relaciona com as coisas hoje, para fazer isso? Isso. Vem aquela questão que eu falei de Cuba, né? Isso. Tu acha muito legal o Cuba, mas tu tá disposto a não ter o teu iPhone, o teu Netflix, a tua internet, para que todo mundo tenha acesso à educação, para que todo mundo tenha acesso à saúde, à alimentação, ao saneamento básico, à moradia.
E aí vem aquela eterna briga do capitalismo e o comunismo, né? E que as pessoas acabam colocando isso em opostos. Né? É que na verdade aqui a gente precisa ter muito cuidado, porque dificilmente um brasileiro sabe o que é comunismo, tá? As pessoas acham que sabem, mas elas não sabem, certo? E a gente mesmo, de modo geral, a gente não sabe exatamente o que é comunismo, tá? A gente não experimentou. A gente não experimentou, então, exato, exatamente. E mesmo quando alguém argumenta que não, mas era assim lá, quando a gente pega, eu tive a oportunidade, não tem nada de vangloriar nisso, mas eu tive a oportunidade de ler, né, os escritos do Marx, enfim, como é que o Karl Marx colocou a situação, porque todo mundo diz que ele é o pai do comunismo, né? Sim. Então eu tive a oportunidade de ler o que ele pensava, como é que ele pensava e tal. E aqui tem uma coisa que é importante a gente falar sobre isso, sobre comunismo. Sobre comunismo, isso é um corte. Sobre comunismo. O comunismo, quando ele foi escrito, estabelecido, quando ele foi desenvolvido, criado, elaborado, o mundo girava numa velocidade X. Que nem disco. Lembra daqueles discos de vinil, os bolachão, claro, que os pratos tinham duas velocidades? Sim. No começo era uma velocidade, depois mudou a velocidade do prato? Claro. Para mim me parece a mesma coisa. O comunismo pode ser a música que estava tocando, mas a velocidade do prato mudou. Então aquele disco que toca em 32 RPMs não vai tocar a mesma música em 48 RPM, vai ficar ruim. Então tu tem que mudar o disco. E é isso que me parece. Ficar usando o disco do comunismo nos tempos de hoje é como ficar fazendo isso. Pegar um disco de 32 querendo botar numa vitrola de 48. Não existe, isso não encaixa aqui. Uhum. Porque é outra velocidade. Só claro, isso. Claro. Para quem conhece vinil, para quem conhece disco, vai entender isso que a gente está falando aqui e tal. É pegar o discão lá de 32 e botar na vitrola 48, não vai rodar. Mas eu vou te colocar uma outra situação então. Partindo desse pressuposto, o capitalismo também não foi inventado ontem. Ele foi inventado numa época em que o mundo girava também numa velocidade X. E por que até hoje, mesmo a velocidade tendo sido mudada, ele ainda continua? É porque hoje não é mais o capitalismo. O capitalismo ele não é mais um regime. E ele nunca foi um regime, na verdade. É que hoje o regime é o regime liberal. É o que a gente fala na literatura. Hoje o regime é liberal. Tá? Então, o regime liberal hoje é o regime que, teoricamente, a esse disco errado que estão se usando, que chamam de comunismo, que não é isso, tá errado, mas é o disco, é os dois discos, né? Que é o lado A e o lado B. Pum. O capitalismo, ele é a vitrola. Certo? E tem uma coisa que está vindo agora, casualmente eu tenho lido uns livros de um cara aí, de um Yuval Harari, e o livro que eu estou lendo agora é 21 lições para o século XXI. E ele fala sobre isso. Porque o lance é o seguinte, cara, tá vindo a inteligência artificial, tá vindo os robôs, a tecnologia, a máquina, certo? E isso tem que trabalhar em conjunto com a espécie humana para que juntos eles consigam seguir adiante. Porque só ele, máquina, não vai conseguir. E do outro lado, só o ser humano sem a máquina também não vai conseguir. Então o capital ele tende a continuar sendo a vitrola. O capital é o óleo que vai... Exatamente. Vai azeitar o troço para rodar. É isso, certo? Mas o regime, a maneira que... Porque a gente pensa assim, poxa vida, né, cara? Um robô foi lá e trocou o lugar, tirou o emprego do seu João da fábrica lá e agora é o robô. Pois é verdade, o seu João ficou desempregado. Em compensação, depois que a fábrica começou a trabalhar com o robô, ela precisou criar mais 200 vagas de vendedor, porque ela começou a vender muito mais. Ou então, por exemplo, hoje existe uma profissão que, além de começou como um brinquedo, depois virou uma profissão e agora já tem escola, que é drone. É verdade. Primeiro se brincava de drone, depois teve que ter piloto. Hoje em dia tem piloto profissional de drone que ganha muito bem, diga-se de passagem. Se você quer uma profissão do futuro, aprenda a pilotar drone, e isso vai lhe dar dinheiro. Piloto de drone ganha muito dinheiro. Além do piloto do drone, tem os engenheiros que mexem em drone. Quem é que conserta um drone?
Qual é o cara de mecânica, de eletrônica que sabe mexer em drone para consertar? E além deles todos, tem o cara que vende o drone, tem o cara que faz a propaganda para vender o drone, tem o cara que, né? Enfim, e daí a gente... Então, interessante. A máquina, ela toma por um lado, mas ela devolve pelo outro. Seria correto, então, a gente entender que essa é uma realidade em que a gente vive um darwinismo social? Porque eu não vivo mais uma era de especialistas. Não. Se eu preciso ser... Eu era o cara que era cobrador, mas agora eu vou ter que ser um piloto de drone, eu preciso me readaptar. Isso, tem que te readaptar, exatamente. E tu só é obrigado a ser generalista ou variado, por isso que os homens, por isso que as pessoas generalistas, não os homens, mas as pessoas generalistas, estão um passo à frente. Porque elas já andaram a base. Elas, para se especializar, é um tapinha. O cara que não é generalista, que é especialista, para ele se especializar em outra coisa, ele vai ter que voltar, começar do zero e tudo de novo. Para ele vai dar mais trabalho. Então aqui o generalista e o especialista. E a gente não é mais especialista por quê? Porque a máquina, ela é muito mais precisa em qualquer coisa que a gente precise ser especialista. Porque a cultura, a música, por exemplo, vamos falar de música, por exemplo, criar uma música. Isso não tem como, não é especialista. Isso tu tem que, é arte, é criatividade, subjetivo, é subjetivo. Então os valores subjetivos, eles ainda estão na mão dos seres humanos. As máquinas não conseguiram pegar esses valores. Isso que a gente está fazendo agora, bater um papo aqui, a gente não consegue botar dois computadores para conversar. Mas será que isso é uma questão de tempo? Talvez, porque a inteligência artificial está vindo e ela está aprendendo tudo que a gente faz. Inclusive a subjetividade. Entendeu? Ela está aprendendo. Hoje em dia a máquina consegue reconhecer pela expressão facial se tu tá feliz, triste, brabo, irritado, alegre, contente, qual é que é. E aí ela te viu e ela bota na tua playlist do Spotify uma música para aquele momento. Porque ele já sabe como é que tu tá. O celular já viu como é que tu tá, ele já vai botar a música para aquele momento. Que loucura! Conhecendo essa situação, a gente pode entender que talvez seja uma questão de tempo e que não há limite para isso. Para essa questão evolutiva em termos de inteligência artificial, em dividir o mundo com inteligências artificiais, com robôs e tal. A realidade da Skynet, do Terminador do Futuro, talvez esteja mais próximo do que a gente imaginava. Mas qual é o papel do humano aí, né? É fazer com que exista manutenção desse local que a gente vive, ou é justamente buscar alçar voo? O que importa de fato é a existência em si ou a minha existência? Porque se for a minha existência, caguei pro planeta Exato, Terra. Exato. Vou botar a galera ali na Arca de Noé e vou embora. Exatamente. Mas se não, né? Senão eu já tinha que ter pisado no freio há muito tempo, o carro já tinha que ter parado, já deve ter estar em marcha reta há horas. E é exatamente neste momento que eu recorro a uma teoria que eu ainda não escrevi, porque eu vou escrever na minha formatura, quando eu me formar, eu vou escrever essa teoria. É a da moeda de 50 centavos. Aí tá. Eu acho que se, cara, quer dizer, eu vou pensar no planeta, vamos sobreviver, vamos cuidar da terra e qual, e coroa se foda tudo, não quero nem saber, eu quero é ter uma piscina de espuma, tomar leite condensado e o caramba. A moeda de 50 centavos tem um terceiro lado, chamado ordem e progresso. Se tu pegar uma moeda de 50 centavos, tu vai ver que ela tem 3 lados. Ela é a única moeda que tem 3 lados. Ela tem um escrito e ela tem um lado que se chama ordem, está escrito ordem e progresso, que é o lado do meio. Será que a gente não consegue encontrar esse terceiro lado aí da moeda de 50 centavos, hein? É um pensamento bem otimista, hein? Pois é, eu tenho uma séria dificuldade. Eu sou o cara que te disse que não acredita na humanidade, lembra? É querer acreditar que é possível o ser humano se relacionar em harmonia com o ambiente o qual ele habita e saber que ele tem capacidade de ir além. É trabalhar os dois lados com equilíbrio. E aí, cara, a gente tem uma grande dificuldade nessa espécie, que é justamente o equilíbrio. Nós não estamos acostumados com o equilíbrio. Nós não conhecemos o equilíbrio. Viver em equilíbrio é uma coisa muito difícil para o ser humano. Ou ele é 8 ou ele é 80.
Ou ele é capitalista selvagem, ou ele é um bicho grilo. Viver o meio termo é uma coisa muito difícil. É verdade. Tanto é que é para poucos. Existem pessoas que vivem o meio termo? Claro que sim. Sim. É fácil? Não é. Não é. Não é. Porque os dois, a gravidade para os dois lados é muito forte. O lado que te puxa para a natureza, ele é muito radical. E o lado que te puxa para o desprendimento dessas coisas e para o materialismo, ele é muito forte. Então tu te vê no meio em que duas forças muito opostas te puxam e tu fica... Entendo. A probabilidade de tu cair... Por isso que hoje em dia eu não acredito nessa questão de nem 8 nem 80. No sentido assim, de partido político. Vamos colocar nessa polarização política que a gente vive, sabe? Tá. Nem esquerda nem direita, eu sou centro. Mas não existe centro. Tem o cu. Não existe essa questão de... Primeiro porque eu acredito que se tu tem esse discurso de que eu não sou esquerda nem ser direita, tu é direita. A probabilidade de tu ser direita é bem grande. Tu acredita nisso mesmo? Acredito que 90% das situações em que a pessoa se coloca assim, cara, não sou esquerda nem direita, eu sou centro. Porque nenhum dos dois é bom. Pra mim tu é direita e não tem coragem de admitir. Entendi. Porque tu sabe que tu vai ser criticado, ou vai ser rebatido, ou tu vai criar um embate. Entendi. E a pessoa quer evitar o conflito. Entendi. Então ela diz que ela é do centro. Então vivendo essa situação de equilíbrio que seria assim, porque eu entendo que são dois opostos da mesma moeda. Tu falou muito bem, a tua analogia está muito bem colocada. É a cara e a coroa de uma moeda de 50 centavos. Agora, com a ordem em progresso, qual o peso da ordem em progresso nessa equação? O equilíbrio. Se tu larga uma moeda e joga para cima, qual a probabilidade dela cair com a ordem em progresso virada para cima? Bem pouca, né? Bem pouca, com certeza. Então por isso essas pessoas que vivem esse equilíbrio sejam raridade. Entendi. Seja o ideal, talvez? Não sei. Se tu coloca isso como, né, um oposto mesmo, uma polarização, né, preto e branco, azul e vermelho, norte e sul, eu não sei se o meio, né, é o ideal. Porque eu acredito justamente, cara, que talvez a gente vive hoje nessa questão de viver, a gente vive e voltar atrás ou sair do caminho é muito difícil. Então a gente vive esse caminho natural que é ver as coisas acontecendo. A evolução vai acontecendo, tu tem a opção de continuar te evoluindo junto para continuar acompanhando a espécie, mas tu sair do caminho que está todo mundo fazendo e resolver, não, pode ir o resto aí, eu vou ficar por aqui tá bom para mim. É muito difícil, muito complicado. Porque justamente consiste em tu abrir mão, né? E nós somos muito apegados às coisas, enquanto espécie, também. Por isso que essa questão de mudar é difícil, né? A gente se acostumou de um jeito de viver e viver o equilíbrio é uma situação muito complicada. Porque consiste em tu abrir mão. Se tu não vai abrir mão do esquerdo, tu vai abrir mão do direito. Se não abrir mão do norte, tu vai abrir mão do sul. Talvez o suprassumo do ideal seja as pessoas serem educadas ao meio, a estarem no meio, estarem na ordem e progresso. Porque cara, mesmo que tu não acredita que isso seja o melhor, porque tu ainda não reconhece como melhor, mas tu acredita que isso existe, né? Existe. Esse lado do meio existe. Eu acho que o mínimo é tu ter o conhecimento de ambos, para tu poder tomar a tua decisão e identificar o que é melhor para ti. Mas aí de novo, né? O que é melhor para ti? Ou o que é melhor para todo mundo? Qual que é o peso dessa situação? A gente vive essa coisa, né? Saiba as coisas, mas tome você a sua decisão, por você. É que talvez uma pessoa altruísta, assim, como tu coloca, ela, por ser altruísta, o melhor para ela é o todo, não é ela. Justo. Então, né? Agora, de repente, aquele cara que não é altruísta, o melhor para ele é o dele. Ponto. Então, a gente caiu na questão do altruísmo. Cara, como é complexo isso, mano. É difícil, né, cara? É difícil. Como dói, cara. Pensar dói. Pensar dói. Pensar é uma merda. A consciência é uma merda. Mano, consciência é uma merda. Pensar dói. Porque, cara, tu começa a pensar e raciocinar e elaborar, e aí tu reflete, e aí tu te dá conta das coisas, e aí tu percebe que não é tão simples como tu gostaria que fosse. E aí talvez venha justamente essa questão, né? Se fosse mais simples, seria mais fácil, menos dolorido. Pois é, cara. É que aí também entra um outro princípio filosófico, que é o seguinte. Esperar. Aí é a minha teoria do futebol. Eu sou cheio de teorias, gente. Aqui um dia eu vou ser professor, então por causa disso. A minha teoria do futebol. Se tu espera alguma coisa da vida e não acontece, tu tomou um gol. Porque tu esperava que acontecesse. Certo? Se tu tomar um gol,
3 pontos pro teu adversário, 0 ponto para ti. Se tu não espera nada da vida e não acontece nada na vida, fica 0 a 0, porque tu não esperava nada. 0 a 0 é 1 ponto pro teu adversário e 1 ponto para ti. Se tu não espera nada da vida e acontece uma coisa para ti na vida, é 1 a 0 para ti. 1 a 0 para ti é 3 pontos para ti e 1-0 pro adversário. Certo? Me parece que esperar alguma coisa da vida é correr o risco de voltar com 0 ponto para casa. Não esperar nada me dá pelo menos 1 pontinho. Eu não vou ganhar o campeonato, mas eu não vou ser rebaixado. Certo? Uma maneira de ver. Porque é a esperança, a gente só espera aquilo que a gente não tem. Ninguém espera por uma coisa que ela já tem. A pessoa espera por algo que não tem. Então, quando a gente tem esperança, a gente está esperando algo. E quando a gente espera, a gente caiu na teoria do futebol que eu estava falando. É verdade, é verdade. Então a grande vilã da situação, da equação, é a tal da expectativa. Exato. Sem expectativas. Mas é justamente, a gente não é educado para não ter expectativa. Exatamente, a gente não é educado para não ter expectativa. Pelo contrário, a gente é alimentado a tê-las. Exatamente. Inclusive a gente deposita a nossa plenitude nessa esperança. Seja ela religiosa, seja ela de conquista, seja ela de, vou ser feliz quando eu estiver formado, vou ser feliz quando tiver minha casa própria, vou ser feliz quando eu estiver ganhando tantos mês por mês, vou ser feliz quando tiver tal equipamento. Tu vai ser, tu não é. Exatamente. E é tão difícil, cara, porque a gente estava falando em outro momento aqui sobre isso, num outro encontro nosso, sobre essa questão de tu ter a oportunidade e a possibilidade de encontrar a alegria, para não ser tão definitivo, né, falando de infelicidade, mas alegria em todos os momentos, ou na grande maioria dos momentos, e não esperar para ser feliz ou ter alegria em determinados momentos. Por exemplo, o trabalhador que espera ser feliz no final de semana. Quem foi que disse que não é possível tu buscar momentos de felicidade, de alegria, de contemplação, enfim, de plenitude durante a semana, durante o teu labor, durante o momento que na teoria é justamente porque a nossa relação é essa, né? E olha que interessante, eu também ontem falando com a minha esposa a respeito sobre essa relação que os americanos têm com o trabalho. Que para um americano o trabalho é um privilégio. Sim. E que ele trabalhando, ele conquista tudo. Tudo é possível, porque é a terra da oportunidade. Então se ele trabalhar, se ele dedicar, se ele for atrás, se ele correr atrás, ele vai conseguir. O sistema deles provou isso já. Sim. E por que o brasileiro tem essa relação com o trabalho tão diferente? Primeiro que a gente vem dos índios, né? Parte da nossa herança cultural é do índio. O índio não trabalha, o índio vive. Exato. Então ele trabalha para comer, para manter a tribo, e o resto dele é contemplar a natureza, é viver. Lembramos que os norte-americanos também tinham índios um dia. Tiveram. Pois é, mas tiveram. Ou um outro que vive lá. Mas aí então, para nós trabalhar é uma coisa, primeiro porque a gente não identifica o trabalho como sendo algo prazeroso. Segundo, que para nós de fato não é prazeroso porque nós somos muito explorados enquanto trabalhadores no Brasil. A falta de remuneração, a desigualdade social, a questão econômica, tudo isso é muito sofrido para o brasileiro. Então atribuir felicidade, plenitude a labor é uma coisa difícil para nós. Justamente por essa relação que a gente tem com o trabalho. Já para o americano não. Para o americano não é um problema trabalhar. Porque ele é bem remunerado, ele tem oportunidades, ele sabe que ele pode conquistar com um esforço dele. E ele gosta de trabalhar, né? E ele gosta. De modo geral, ele gosta. E nós aqui não, cara. E nós, justamente, a gente vive uma vida em que a grande maioria das pessoas passa a vida inteira trabalhando para ter uma velhice indigna. Tem uma teoria, tem um cara que eu gosto muito, que é o professor Clóvis de Barros Filho, e ele fala da teoria do happy hour, que é mais ou menos essa, né? Happy hour, a hora feliz. Quer dizer que a hora feliz é quando tu parou, tu saiu do trabalho. Então o teu trabalho é uma merda. O teu trabalho é um fardo. Então aí a gente volta pra... Pô, salário, cara. De onde é que veio a palavra salário? Do sal, né? Se pagava com sal antes. Se dava sal e daí que virou salário, né? Então é sempre um peso, parece sempre um fardo o trabalho
pra nossa sociedade aqui, né? Claro, claro. Até Quanto porque... podia ser um negócio divertido, deveria ser, pelo E aí menos. eu tenho um ranço com essa galera que hoje em dia diz assim, transforme o seu trabalho em prazer, e aí você nunca mais vai ter que trabalhar e tal, trabalhe com o que você gosta. Cara, isso é tudo muito bonito, essas teorias de coach, essa galera que te ensina, ou quer te ensinar como viver. É muito bonito tu ter essa visão de que o trabalho edifica o homem, e se tu trabalhar com o que tu gosta, tu não vai mais precisar te preocupar com o trabalho, tu vai estar vivendo. Mas, cara, tem tanta coisa que a gente precisa consertar antes desse conceito. Do trabalho? Que é complicado tu demonstrar, ou querer demonstrar que é fácil assim, porque não é fácil assim. Não é fácil tu simplesmente dizer assim, vou parar de quebrar pedra na rua e vou ser gaiteiro. Porque eu sempre quis ser gaiteiro na vida. Não, e minha vida vai ser gaiteiro. Não é fácil ser gaiteiro, claro que não. Entende? Sim. Então, não é simplesmente tu fazer o que tu gosta. Ainda mais numa situação como a nossa. Tipo, tu ter essa visão de mundo num país como os Estados Unidos é muito mais coerente, muito mais lúcido. Tu querer que as pessoas entendam que, cara, vai trabalhar com o que tu curte. Sim. Porque já que tu vai trabalhar e já que tu vai gerar riqueza, já que tu vai acumular... Que faça algo que lá... Algo bacana, isso, né? Que tu não transforme num martírio, numa tortura esse momento que tu tá trabalhando. Eu tendo a crer que são os latinos que pensam dessa maneira tortuosa em relação ao trabalho. Os europeus também pensam muito parecido com os norte-americanos, enfim. De modo geral... Isso tem a ver também com a cultura. Vamos voltar. É a cultura do colonialismo, cara. Os americanos pensam assim por conta dos ingleses. Os ingleses colonizaram a América. Eles que trabalharam para fazer, né? Na verdade, a gente tem que entender assim. Esses países colonizadores trabalharam porra nenhuma. Quem trabalhou foram os colonizados. Eles foram os caras que tiveram o poder de te dizer, se tu não trabalhar, eu vou te bater. Se tu não trabalhar, tu vai apanhar. E a partir do momento que eu sou um país que coloniza... Tá, mas tu concorda comigo que neste momento em que a gente tá falando da história aí, em que o cara vai lá e bate, eu faço, aconteço, ali é como dizem nos memes aí, era tudo mato, né? Sim. Não existia nada, né? Era mato. Então tá. Mas foram os fundamentos que deram a origem ao que a gente vive hoje. Sim. Graças a essa visão de vou explorar e vou trazer toda a riqueza que existe lá na natureza, vou transformar em riqueza para mim aqui no meu cu, que é a Europa, é que a gente vive essa visão. Até porque hoje. Antes, quando o meu barco saiu, a única coisa que eu sabia que existia era o meu cu Europa. Eu nem sabia que tinha outra coisa. Claro. Então eu nem poderia sair pensando em fazer alguma coisa lá nesse outro lugar. Não. Cheguei lá, vi que tinha outro lugar, vou pegar isso aqui e vou levar pro meu cu Europa, que é onde eu conheço. Exatamente, né? exatamente. Então me parece até um processo meio natural, assim, que aconteceu. Mas um pouco também de individualismo. Mas o individualismo não é do humano, não é da espécie humana, não é natural isso nosso? Talvez. Cara, mas não em níveis como foi naquele período histórico. O egoísmo, ele é da natureza humana. Sim, isso eu concordo contigo. Certo? O egoísmo é a base de tudo isso aí. Tudo isso aí começa com o egoísmo. Isso aí é uma coisa que é genético, tá lá dentro de ti, dentro de mim, dentro do teu filho, dentro de meu filho, dentro de qualquer um. Mas diante dessa realidade eu te pergunto, o que diferenciou os países colonizadores dos colonizados? Foi apenas uma questão de oportunidade? Oportunidade não, eu acho que foi uma questão genética mesmo. No sentido seguinte, será que se os países africanos, será que os países americanos, se tivessem a oportunidade de serem desbravadores, eles também seriam? Será que se o inverso acontecesse e eles tivessem a oportunidade de pegar caravelas e desbravar o mundo para encontrar uma Europa, se eles tivessem a oportunidade, eles também não seriam países que explorariam a Europa para trazer riqueza para o seu continente? É que C é uma música do Djavan, né? A gente não pode trabalhar em cima do C, né? Então, como a gente nunca vai saber como seria, C é uma música do Djavan. Então eu não gosto de falar sobre C porque C não tem base. Eu né? entendo o teu ponto de vista. O fato é que até onde a gente sabe, né, o cara se desenvolveu lá onde era o Kuwait, onde era, né, naquela região lá do deserto, daquela porra lá, daquele lugar xarope lá, onde está acontecendo Afeganistão, essas merdas. É por lá que começou, teoricamente. E aí o bonequinho saiu de lá. Para quem conhece o mapa mundo, imagine o mapa mundo, tu olhando na direita, em cima, que é onde está aquela região árida.
as pessoas indo dali na diagonal para tua esquerda, abaixo, indo para a Europa. Chegaram na Europa. Ali se fizeram, ficaram um tempão, por isso que é chamado de continente velho. Ficaram lá e tal, e depois saíram de lá para ir por aí. E aí chegaram em nós, que nossos índios, sei lá eu há quanto tempo já estavam aqui, mas deram de cara com os caras aqui, vão pegar isso aqui, tem ar, tem comida e caralho. Pegaram tudo e aí aconteceu tudo que a gente sabe. É que eu não gosto de trabalhar em cima do C, porque o C não me dá nada. E uma vez que eu não tenho nada, eu condenar alguém tendo nada como arma não me parece sustentável. Tu entende? Eu não condeno os colonizadores porque eu não tenho nenhum subsídio como arma para condená-los. Só a minha opinião. E se eu achar que a minha opinião é o suficiente, eu sou muito bom, né? Eu sou muito grande, eu sei demais, né? A minha opinião é muito verdadeira, né? Não, cara. Menos. A minha opinião é só a minha opinião, nada mais. Então eu não tenho subsídio para condenar o colonizador, sabe? Eu acho que ele poderia ter feito diferente, talvez, de repente, até, mas é uma outra história. O fato é que eu não me sinto confortável a ponto de condená-lo. Eu não falo nem em condenação, eu falo em entender o motivo pelo qual a gente vive do jeito que a gente vive hoje. Um dos motivos é esse, na minha concepção. Um dos motivos eu concordo contigo. Um dos motivos a forma como foi feita, o período em que foi feito, a intensidade em que foi feito e os objetivos por trás do que foi feito a razão pelo qual a gente vive essa cultura que a gente vive hoje aqui na América Latina e na América do Norte. Ponto. Porque nós não somos países colonizadores, nós somos colonizados. Exato. E a partir do momento que a gente entende essa realidade e que a nossa cultura é uma mistura de colonizado com colonizador, é que então também a gente talvez seja mais fácil de entender as diversas dicotomias que a gente encontra nesse local. Chegamos lá, é aí que eu queria chegar. Porque os incas, por exemplo, ou os maias, eles não se renderam aos colonizadores. O que aconteceu? Eles foram extintos. Eles acabaram, não existem mais. Foram extintos. Nós aqui os índios não se impuseram. Nós, que eu vou dizer, nós os índios, né? Claro, justo. Tá. Não se impuseram e tal, foram na lábia. Foram na lábia, explorado, aquilo, mas nós estamos aqui até agora, né? Uhum. Nós estamos aqui, né? Uhum. A nossa cultura indígena, outro dia eu estava conversando com um convidado aqui justamente sobre isso, sobre as tribos na Amazônia e a cultura lá e tal. Ela existe. A tribo lá, sei lá, vou pegar uma tribo que a gente falou aqui, a tribo Ticuna. A tribo Ticuna está viva. Ela existe ainda. E eu não sei se ela é anterior ou posterior aos maias, ou aos aztecas. O fato é que eles estão vivos. E aí eles estão vivos por quê? Porque eu não sei se foi porque eles não combateram, se foi porque eles aceitaram, se foi porque os caras não chegaram. Eu simplesmente não sei. Por isso que eu não gosto de usar o C, né? Sim. Mas eu consigo fazer esse retrato assim. Exatamente o que tu disse. Os colonizadores vieram, né? Sei lá. Aí a gente vem uma outra questão do valor, né? Qual o preço disso, né? Sobreviver, né? A qual preço a espécie, a tribo ticuna, ou a etnia indígena continua viva? A qual preço? A esse preço de estar sendo explorada, perdendo as suas terras, sendo achocalhada e etc e tal. Esse é o preço que eles estão pagando para se manter até agora. Vale a pena ou não vale? Não sei, né? Aí a gente já perde o poder de julgamento. Daí a gente perde o poder. Exatamente. Mas é uma coisa interessante, porque justamente isso é um fato, né? Aqueles que não se renderam, pereceram. E aí o que acontece, né? O que é mais digno? É tu morrer com honra ou tu te curvar e seguir vivendo a míngua por milênios ou talvez por séculos? E aí ver a tua tradição, ver os teus valores, ver a tua vida, teu modo de enxergar e conviver com a natureza, com o mundo, com o planeta que tu habita, ser diluído, esfacelado, ser modificado. É uma forma de ver. Eu posso também ver assim que a minha espécie foi extinta em 20 anos. Em um século os caras acabaram com toda a minha raça. Em compensação, a tua raça tá viva há 300 mil anos aí, sei lá eu quantos mil anos, tá viva aí, tá de pé e segue baile. Mesmo sofrendo e mas tá aí, né? Se a gente for e a minha morreu em 100 anos. No conceito instintivo do primitivo,
Essa é a maneira correta de se relacionar. Porque aí a gente parte do princípio que o lance é perpetuar a espécie, né? A sobrevivência. Se a gente pensar nisso, né, darwiano, né, como nós começamos a nossa conversa. Primitivamente falando, o ideal é que eu permaneça vivo o mais tempo possível. O maior tempo possível. E aí, né, a qual preço não importa, importa que eu estou vivo. Mas aí é foda. E aí, de novo, é pensar no perpetuar a espécie. Então então se perpetuar a espécie é a lei pátria, é a paulada, é a coluna, então Então a partir daqui eu já consigo saber o que é melhor de eu decidir, pensar nos outros ou pensar só em mim. Porque se eu pensar só em mim, eu preciso garantir que a minha espécie vai se perpetuar. Sim. Agora, se eu não vou conseguir garantir isso, que a espécie vai perpetuar, eu pensar nos outros, eu tenho mais chance de perpetuar a espécie. Talvez. Entendeu? A gente caiu porque, sem dizer esquerda ou direita, porque de fato eu sou exatamente aquilo que tu não gosta, né? O cara o mentiroso que diz que não é nem direita nem esquerda, e eu não sou mesmo, porque hoje a esquerda, eu venho da esquerda, isso eu posso dizer. Sim. Eu venho de lá. Mas hoje, o que se chama esquerda, a representação na cabeça das pessoas, assim, no inconsciente coletivo, o que hoje representa a esquerda não me interessa mais. Hoje o meu pensamento está num outro lugar que o consciente coletivo ainda não arrumou um nome. Uhum. Ainda estão trabalhando para arrumar um nome. Mas enfim, aí voltamos aqui nesse pedaço. É que agora eu penso nisso. Se a lei é perpetuar a espécie, ponto. Eu não tenho mais que pensar o que eu acho melhor, se é o meu ou é o de todo mundo. Eu tenho que botar esse valor primeiro, essa base. Para perpetuar a espécie. Eu comprar um carro só para mim ou 10 bicicletas para todos meus vizinhos é melhor? O que é melhor para perpetuar a espécie? Não, um carro, porque eu vou levar minha mulher no hospital e ela vai ter um filho, e aí eu vou continuar a minha espécie. Ou eu posso pensar, não, eu vou comprar 10 bicicletas para todo mundo, porque aí todo mundo vai poder ir na feira, comprar comida, se alimentar, e todo mundo pode ter chance de ter filho. E aí a gente pode ter 11 filhos, e não um só. Exato. Entendeu? Exato. Essa é que a gente conseguiu tirar uma linha, que é essa, perpetuar a espécie. Se esse for o valor máximo, porque na Constituição do Brasil o valor máximo está a vida, né? A gente estava falando outro dia também. Então o cara não, né? Tu vai lá ver lá na Constituição e tal, o valor máximo é a vida. Não tem nenhum valor jurídico maior do que a vida. A vida é o maior valor jurídico. Aqui nessa questão que a gente está falando, o maior valor qual é? Perpetuar a espécie? Sim. Se o maior valor é esse, pronto. A gente tem que tirar esse norte. Aí de repente eu posso pensar que o cara que está querendo ter toda a riqueza do mundo para ele, ou a maior parte, ou não está deixando nada para ninguém, ou está tirando de todo mundo, esse cara não está pensando em perpetuar a espécie. Eu entendo. Mas e aí vem o pulo do gato. E aí vem o gap. Que é justamente o quê? Qual é o teu entendimento em perpetuar a espécie? Quais atitudes tu acredita que são em benefício da perpetuação da espécie? E aí é esse entendimento que é o grande problema da humanidade. O que alguns consideram sendo uma atitude que visa a perpetuação da espécie pode não ser entendida pela grande maioria como tal. Entendi. E aí quem é que define? Quem é que se Quem é que vai dizer se eu tenho que comprar carro ou bicicleta? Exatamente. Quem é que definiu as regras para assim, não, isso a partir de agora, comprar uma bicicleta para cada membro da minha tribo é a lei que vai dizer que isso é considerado um benefício para a espécie, não para o indivíduo. E aí a interpretação, a maldita porra da interpretação da lei é que é onde a gente esbarra, a gente resvala, a gente tropeça, porque cada um tem e não existe um consenso. E o problema é esse. Né? É um dos problemas, um dos muitos zilhões de caralho, uma porrada de problemas que a humanidade tem. Um dos muitos lá na sacola de problemas lá tu vai encontrar, vai puxar assim, olha, interpretação. É entender o que é conceito. E se esse conceito ele deve ser compartilhado ou não. E o que te dá direito a entender que esse teu conceito é o correto e o dos outros todos está errado. E aí, de novo, né, quando a gente pensa na humanidade, a gente pensa em igualdade, a gente pensa em sociedade e comunitário, a gente entende que eu não tenho poder sozinho de decidir isso. Que a gente precisa reunir representantes que são capazes de juntos definir. Olha, a partir de agora, galera, todo mundo concorda que comprar uma bicicleta para cada membro da tribo é uma atitude que vai ajudar na perpetuação. Agregar mais. Beleza, concordamos.
Ou não, ou a gente vai dizer que não, o Marcelo, o fulano, o Beltrano, o ciclano é que vai decidir por mim e eu dou a ele a plenos poderes. Ó, cara, eu confio no teu julgamento, é tu que vai dizer se comprar uma bicicleta é melhor ou comprar um carro é melhor. E aí que é o nosso grande problema. Isso, se a gente trouxer para nossa realidade, é mais ou menos como a gente está escolhendo os nossos representantes. Dá para pensar isso? Claro, total. Então, quando eu escolho, por exemplo, o Macaco Tião como prefeito, eu não sei que o Macaco ganhou o Tiô, mas eu sei que o Macaco ganhou em São Paulo, tá? Tô falando de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina. Um macaco ganhou lá, um macaco mesmo, um chimpanzé, ganhou uma eleição lá para alguma coisa. Então quer dizer que quando eu voto no Macaco Tião, eu tô apostando que o Tião tem mais condições do que eu para dizer para onde é que a gente tem que ir, é isso? Claro. Então a gente tem várias pessoas que acham que um macaco pode decidir melhor do que um ser humano, de repente, certo? Claro. E isso serve também para as nossas escolhas enquanto ser humanos, né? Claro, porque muitos seres humanos são cavalos, porcos, enfim, dinossauros e etc. E a gente vota em cavalo, a gente vota em porco, a gente vota em dinossauro, a gente vota em avestruz, a gente vota em... Né? Mais ou menos isso. Exatamente. Puxa. E aí vem também essa questão também, né, das diferenças de regime, né? E na crença que exista, tipo, por que se fala até hoje que a anarquia é uma utopia? Porque a nossa dificuldade de viver numa sociedade em que a gente não tenha um cabeça e um messias que vai me dizer que vai ser melhor, ou que eu dou esse pleno poder do Macaco Tião para ele decidir por mim, é que nós temos essa dificuldade de entender que a gente precisa de um conselho e que a gente tem a capacidade de, enquanto sociedade, tomar nós mesmos as nossas próprias decisões. E a gente delega. E aí quando a gente delega, a gente confia. E a gente espera. Isso. Né? E aí é o grande problema. Então, cara, a gente tem sérios problemas nesse quesito. Nessa questão do voto, né? De entender os processos democráticos, de entender a vida política. E nós somos um país que engatinha, mas assim, engatinha não, ele tá babando ainda, tá cagando molinho em relação à questão de viver em democracia, entender como escolher os seus representantes e da gravidade, da importância disso. Porque é o que a gente vive hoje. Será que o ideal seria a anarquia? Talvez, mas é que para chegar na anarquia, todo esse processo anterior já tem que ter sido digerido, regurgitado e assimilado pelo organismo. A gente falta muito para chegar na anarquia. Por isso que talvez seja considerado até hoje uma utopia. Basicamente é o seguinte, a gente não chegou na anarquia ainda, por diversas razões, mas uma delas é que a gente ainda não viu a anarquia funcionar. Talvez nenhum modelo, né? Talvez a gente tenha visto nos modelos mais primitivos de sociedade. Sim, que não chegou para nós aqui, né? Que a gente não sabe. Exatamente. Então fica muito no âmbito da ideia, do ideal. Seria bom se a gente tivesse como fazer a nossa. Será que nenhuma sociedade no mundo testou viver de maneira anárquica? Nenhuma cidade, nenhum município, nenhum lugar no mundo? Cara, eu acredito que sim, mas deve ter algum lugar que você deve ter testado, micro, né, a anarquia. Porque talvez seja isso, né? A gente não tem a capacidade de pensar no macro ainda. Para essas coisas, a gente consegue fazer a diferença numa micro-sociedade. Talvez se a gente conseguisse... Eu acredito que várias comunidades alternativas que moram, inclusive no Brasil, não duvido que várias comunidades alternativas que morem, por exemplo, ali em Santa Catarina, tenham essa capacidade de viver uma sociedade anárquica. Dentro da bolha, né, na qual ela vive. Porque, querendo ou não, em algum momento vai ter que se relacionar com fora da bolha. E fora da bolha vive um outro regime, uma outra forma de... Mas tu acha que eles têm essa clareza instituída internamente de que aquilo ali é um conjunto anárquico? Talvez não consciente. Isso é que eu não essa é a minha curiosidade. Inclusive eu vou pesquisar isso, para ver se tem alguma cidade no mundo que assumiu a anarquia como seu regime. Talvez não de forma porque até o regime anárquico, e tu conhece ele tem regras. Claro. Até o regime anárquico tem regras. O que difere muito do que as pessoas têm como anarquia. As pessoas não entendem. É que nem o comunismo. As pessoas não entendem o que sabe? Eles não entendem o que é anarquia. Anarquia é um conceito muito elevado intelectualmente. Ao contrário do que se pensa, é exatamente o contrário. Para ser anarquista tem que ser muito elevado. Muito elevado.
É mais ou menos a galera da moeda de 50 centavos da Ordem e Progresso. É muito pequeno quem tem capacidade de entender Sim. a gestão anárquica, mas ela tem regras também, né? Ela é constituída de regras. E aí a gente entende que muitas dessas coisas que muitas vezes podem ser utópicas e teriam uma capacidade de dar certo, é que a gente tem um elemento nessa equação que faz toda a diferença e que é fator determinante para que as coisas deem certo ou não, que é a porra do ser humano, cara. Entendeu? A gente vislumbra coisas para um modelo de espécie, de ser vivo, que não está programado para dar certo. Pim. Entendeu? Nós não somos programados para dar certo. A gente não, talvez a gente não tenha sido programado para viver em harmonia com o resto das pessoas, das pessoas não, das espécies do planeta. Talvez a nossa programação seja justamente essa, é viver o caos de uma maneira totalmente bizarra e caótica, sem um propósito exato de pré-definido. E tudo que a gente põe o ser humano no meio, cara, tem que se refazer o cálculo, sabe? Tu fez toda a equação bonitinha, tu sabe todos os expoentes, todos os elementos, tu sabe que o teu cálculo vai dar X no fim e pá, meter o ser humano no meio, cara, tu vai ter que refazer tudo, tu vai ter que pensar em 1000 possibilidades e conjecturas, porque justamente a nossa complexidade é assustadora. A nossa complexidade é tão grande que nós não estamos preparados para compreendê-la ainda. E a eterna busca pela nossa compreensão nos deixa loucos. Bom, pessoal, para vocês não ficarem mais loucos do que vocês já estão, a gente vai ficar por aqui, senão vocês viram, o negócio vai fundo, né? Vai fundo. Mas não fica chateado, não. Cara, não fica chateado, a vida é boa, curte a vida é legal, cara. Curte o momento que tu tá, saca? Não fica pensando daqui a 100, 200 anos, o que vai acontecer com o teu bisavô, teu trisneto, caramba. Cara, curte o momento, faz a tua, saca? Só faz a tua de uma maneira que tu consiga botar a cabecinha no travesseiro de noite, dormir tranquilo, saca? Todos os dias tu consegue levantar a cabecinha e olhar pra frente numa boa, encarar a vida numa boa, saca? Faz aquelas coisas que vão te deixar assim. Se bater num cachorro, tu acha um negócio xarope, não bate no cachorro. Se tu acha bom comer sorvete, come sorvete, saca? Agora, se pra comer sorvete tu tiver que bater no cachorro, opa, dá uma pensada com calma. Será que tu precisa mesmo comer esse sorvete? Será que tu precisa mesmo bater no cachorro para comer sorvete? Era isso. Ótima reflexão. Ficamos por aí, pessoal. Era isso. Até mais. Tchau.